E aí, gente? Pergunta é: eu realmente faço carinho na barbinha do papai? Bem-vindo a esse canal, bem-vindo a esse vídeo. Espero que vocês gostem, compartilhem, manda aí pra galera. Mas eu fiquei sabendo esses dias aí, eu não uso muito o TikTok, mas algumas pessoas começaram a me chamar no Instagram falando que tinha um espontâneo antigo aí que tava hypando sobre a barbinha do papai e outras coisas assim. Primeira coisa, é antigo pra caramba, muito mesmo. Eu acho que eu devia ter 20, 21 anos na época que a gente gravou aquilo, então não é recente. Segunda pergunta, não é uma coisa que a gente canta na igreja, não é uma canção de domingo, e a gente nem aconselha você fazer isso. Aquilo, vou te contextualizar um pouquinho daquilo, do que a gente estava cantando, por que a gente cantava aquilo. E na verdade aquilo ali foi um momento, né? A gente nunca cantou isso, nunca gravou isso com a intenção de se tornar uma parte do inário das igrejas, como alguns estão achando aí. Na verdade, eu acho que a galera poleminiza mais para hypar mesmo do que de fato um zelo pela igreja, pela teologia da igreja, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Algumas coisas que eu queria explicar. Primeiro, é muito antigo, papo de 10 ou mais anos. Segundo, é um momento espontâneo, que não é uma canção. Terceiro, eu tenho sim uma espécie de vergonha alheia. Eu quero explicar aqui, vergonha alheia no sentido de tipo, cara, é realmente meio engraçado, no mínimo. Meio imaturo, meio, sei lá, meio bobão, não sei explicar. Então dá uma vergonha alheia assim. 4, contextualizando vocês, aquilo, barbinho do meu pai, não sei o que, era uma expressão que a minha filha mais velha usava para se referir a mim. Que ela falava que ela gostava de sentar no meu colinho e fazer carinho na barbinha. Então eu e o Canta, uma vez cantando e tal, a gente cantou isso. E a gente, como aquela gravação ela era ela não tinha intenção de virar uma gravação das pessoas conhecerem, tanto que tá ficando conhecido de verdade agora, por causa do TikTok. A gente nunca achou que isso ia virar uma grande coisa, então era uma coisa muito nossa ali, representando a relação com o Pai do céu, né? Bom, tendo explicado essas coisas, eu preciso também dizer que eu não acho um erro teológico. Talvez uma infantilização, talvez não é a linguagem ideal, mas não é um erro teológico, uma heresia. Não faria isso, não gravaria um álbum com esse tipo de linguajar, né? Proporia, não sei, proporescoraias essa linguagem assim para a igreja, mas cara, não é um erro, assim, na minha visão não é um erro. Na verdade, embora eu tenha uma espécie de vergonhinha alheia, há um tempo atrás eu estava conversando com o Henrique Machado, um dos pastores lá da presbíteros da igreja de São Paulo, e eu tava falando, cara, você não acha que a gente tinha que tirar esses áudios? Eles são meio bobão, assim. Ele falou, cara, não, mano, isso faz parte da nossa história. Então, de todo o coração, amigos, por mais que eu tenha uma vergonha alheia, eu tenho orgulho da nossa história. Eu tenho orgulho das experiências que a gente teve com o Senhor. Eu tenho uma alegria de ter vivido isso com os meus amigos e olhar para o lado e ver que esses mesmos amigos estão comigo e ainda amam o Senhor. Eu tenho felicidade mesmo de ter desfrutado da paternidade de Deus, de amor por Jesus genuíno. E era tão real para nós, e ainda é, que a gente não tinha nem linguagem para expressar aquilo, sabe? Então,
Eu reconheço excessos ao longo da caminhada, eu reconheço imaturidades ao longo da caminhada, mas eu também reconheço a graça da minha caminhada, reconheço o privilégio da minha caminhada, da nossa caminhada, como Igreja One, como One Ministry, como Alessandro Vilas Boas, como família Vilas Boas. Então, isso para mim é um privilégio. E eu sei que muito é piada, brincadeira, assim, e tá tudo bem, eu não... Esse vídeo não é uma espécie de defesa, não, é mais para explicar mesmo por zelo à igreja. Então, por favor, não precisa repetir esse linguajar, não precisa nem me defender ou defender o One, nada disso, tá tudo bem mesmo, mas é um privilégio olhar para trás e ver que a gente amadureceu, olhar para trás e ver que a gente cresceu teologicamente, a nossa linguagem amadureceu, mas que a mesma paixão, o mesmo desejo tá vivo dentro da gente. Então, é isso. Espero que tenha explicado um pouquinho para vocês. É bem antigo, foi um espontâneo. A gente não era conhecido e nem achávamos que iríamos ser conhecidos. E a gente entende toda a piada que a galera faz, mas eu particularmente acredito que a maioria de nós da Igreja One não temos vergonha da nossa história, embora às vezes a gente tenha um pouquinho de vergonha alheia. Mas é isso. Grande abraço. Tchau, tchau.